Tua palavra, ela é capaz de separar junta, medula, alma, espírito, Senhor. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Senhor, ela é profunda, ela edifica, ela nos dá força, ela nos renova, ela nos liberta. A sua palavra já é poderosa, Senhor. E a nossa oração essa noite, Senhor, é prepare o nosso coração para receber a sua palavra essa noite. Eu oro, Senhor, por cada coração como uma terra fértil essa noite em nome de Jesus. Nós repreendemos nesse momento toda distração, todo ladrão de semente agora, em nome de Jesus. Que você venha receber do céu uma porção que venha transformar a sua vida. Que você não saia daqui essa noite da mesma maneira que você entrou, mas saia essa noite renovado por essa palavra que nos limpa, nos restaura e nos dá vida. Nós declaramos essa noite, Senhor, eis na nossa vida, Pai, nos usa como instrumentos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Essa semana, meus irmãos, nós vivemos uma comemoração muito importante. Dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante. Não é o dia do Halloween não, viu? Misericórdia. Halloween deixa lá para o pessoal do Egito, do mundo. Nós comemoramos como cristão esse dia da Reforma Protestante, que há 508 anos atrás, um reformador se levantou, pregou as 95 teses, declarou as verdades bíblicas, declarando somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a graça, somente a Jesus a honra, a glória e o louvor, e somente as Escrituras sagradas. Ele resumiu as 95 teses em 5 teses, e pregou elas, e foi fiel até o fim. É importante lembrar, meus irmãos, eu não sei se você ouviu isso no seu GC, mas essa foi a palavra do GC dessa semana. Mas Lutero, quando ele se levanta como um reformador, ele não se levanta contra a Igreja Católica, apesar de ele ter sido um padre e que depois futuramente ele se converteu. Mas as teses que Lutero prega era sobre a questão que eles escondiam as verdades bíblicas. Pregavam verdade de si mesmo, que no final eram tudo mentira, pregavam indulgências, vendiam um terreno no céu. Mas foi necessário um homem há mais de 500 anos atrás se levantar como uma voz, como um reformador, e mudar toda a história do cristianismo. E graças a esses homens que se levantaram durante esse tempo, homens que derramaram o seu sangue, homens que derramaram o seu suor, para nós conseguirmos hoje ter acesso a essa palavra pura e viva que nós temos em nossas mãos. Mas nós entendemos também como igreja, meus irmãos, que ainda nos tempos de hoje, nós precisamos de reforma, amém? Ainda nos tempos de hoje, nós precisamos de reformadores para esse tempo. Homens que sejam fiéis à sã doutrina do Senhor. Nós temos caminhado para isso como igreja, construindo uma igreja saudável, um ambiente saudável, que é fiel à sã doutrina do Senhor. Nós precisamos, em tempos como esse que nós estamos vivendo, de homens que sejam fiéis, mulheres que sejam fiéis às Escrituras, que reformem os lugares onde são inseridos. Nós precisamos de reformadores, meus irmãos, dentro das faculdades. Amém? Quantos aqui são acadêmicos? Que faz algum curso ainda? Está cursando a faculdade? Frequenta algum ambiente como esse? Deus pode te levantar lá nesse ambiente como um reformador. Reformador do Senhor, meus irmãos. Se for para Jesus, pode aplaudir. Deus pode levantar esse homem lá dentro das faculdades como um reformador. Deus pode levantar você lá dentro do hospital que você trabalha como uma reformadora, como um reformador, amém? Deus pode levantar você no meio do direito, da advocacia, como um reformador, amém? Deus pode levantar você dentro do seu comércio como um reformador. Dentro dos ambientes onde nós estamos inseridos, meus irmãos, nós precisamos de reformadores em cada ambiente como esse.
E nós temos a oportunidade de carregar essas verdades em nossa vida e pregar essas verdades em nossas redes sociais, em nosso Instagram. Nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, até quando nós tivemos a oportunidade. E essa semana nós comemoramos isso, a Reforma Protestante. E nós precisamos conhecer a história, meus irmãos. A história é importante, porque se a gente não conhecer a história, a gente não vai conseguir validar o presente nem acessar o futuro. Nós precisamos conhecer a história da nossa igreja. Eu não sei se você não sei nem se você conhece a história da Lagoinha, mas se você não conhece, coloca lá no YouTube, Márcio Valadão, como termina, que se conta. É isso mesmo, né? Como termina que se conta? Márcio Valadão, coloca lá no YouTube. Se você tiver oportunidade agora, já grava aí, salva aí. É um documentário de mais de 5 horas, fragmentado em 5 vídeos. Tem toda a história da Lagoinha lá. Uma igreja de mais de 60 anos. Nós não somos novinhos. A igreja não apareceu, não surgiu do nada. É uma igreja que tem história, tem fundadores. Há mais de 60 anos atrás nasceu Lagoinha. Nós precisamos conhecer a história da nossa igreja local, a história da igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos para a base do texto. Eu precisava falar isso, que é sobre a Reforma Protestante. É importante nós conversarmos e não lembrar somente disso no dia 31 de outubro, mas lembrar todos os dias que alguém um dia derramou sangue e suor para que essa palavra fosse de fácil acesso como nós temos hoje. Gênesis capítulo 22, versículo de número 1, a palavra nos diz assim: passando esses acontecimentos. Mas que acontecimentos, pastor? Os acontecimentos que houve na vida desse homem chamado Abraão. A história de Abraão começa no capítulo 11 e no capítulo 12 de Gênesis. Antes de Abraão receber o convite de Deus para ser um homem que seria dirigido uma nação, um povo a partir dele, a história começa falando do seu pai e dos seus irmãos. No capítulo 11, no versículo 27 em diante, vai falar a história do homem chamado Terá, que era o pai de Abrão. O nome de Abraão ainda não era Abraão, era Abrão somente, que quer dizer pai. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de multidões. A palavra diz que aquele homem chamado Terá, no capítulo 11 de Gênesis, ele sai da cidade de Ur dos Caldeus e vai com destino a Canaã. Mas a palavra diz que um dos seus filhos, chamado Arã, ele morre em seus braços. Eram 3 filhos, acho que era Naor, Abrão e Arã. Esses 3 filhos eram os filhos de Terá. Um deles, chamado Arã, ele morre nos braços do seu pai. A palavra diz que eles estavam saindo de Ur dos Caldeus rumo a Canaã, mas nesse meio tempo o filho morre e coincidentemente Terá, ele para numa cidade chamada Harã, que era o mesmo nome do seu filho que morreu. Naquela cidade a palavra diz que Terá morre naquele lugar com a idade de 200 e tantos anos. Contextualizando para você a história de Abraão, até chegar ao ponto que nós mais conhecemos, que é o capítulo 12, onde Deus fala assim: sai da tua terra e da tua parentela. A palavra diz que Terá, antes da morte do filho, estava saindo de Ur dos Caldeus a Canaã. O filho morre e no meio do percurso tem uma cidade com o mesmo nome do filho. E lá Terá para, esquece Canaã, para em Harã e morre ali. Morreu na sua dor. Ele perde o filho, talvez pela coincidência do nome, não sei as informações exatas, a Bíblia não deixa claramente, mas nos deixa esse espaço para pensar. Talvez pela coincidência do nome, Terá decide parar naquele lugar. E Terá parando naquele lugar, ele para também todos os projetos de toda a família dele, de Abrão, de Sara, de Naor, de Ló, da esposa de Ló, de toda a família, animais que eles estavam carregando com eles. Até Deus aparecer para Abrão e dizer assim: Abrão,
sai da tua terra e da tua parentela. Até eu entender os versículos antes, eu não sabia o porquê Abraão tinha que sair da terra e da parentela. Abraão tinha que sair da terra e da parentela porque o pai dele decidiu parar num lugar que não era para ter parado no meio da história. Deus foi necessário falar com Abraão. Só que naquele cenário, meus irmãos, eles viviam em um tempo politeísta. Era uma nação de muitos deuses. Eles tinham deuses do sol, da água, da chuva, do vento. O Deus da dor, o Deus do terrão topão, já tinha um Deus. Era um Deus para tudo. Deus feio, Deus bonito, tinha tudo lá. De madeira, grande, pequeno. Tudo para eles era algum Deus. Se acontecia algum fenômeno, era culpa daquele Deus. Ou se alguma coisa de boa acontecesse, foi aquele tal Deus. Então eles viviam num cenário politeísta. De repente chega Deus e fala com o homem diretamente. A palavra diz que no Salmo 115 que eles têm boca, mas não têm ouvidos, mas não têm mãos, mas não tocam, têm pés, mas não são estátuas, não falam. No meio de um cenário politeísta de idolatria, um Deus aparece falando. Algo totalmente inusitado. Então a palavra diz em Gênesis capítulo de número 12: e disse Deus a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Ponto importante, Deus não apareceu para Abrão. Deus falou com ele. A Bíblia não deixa claro da forma que ele falou, se foi o céu se abrindo, se foi uma voz que saiu do chão, da água. A Bíblia não deixa claro o que aconteceu, mas diz que Deus fala com aquele homem, e aquele homem entende essa mensagem. Deus não apareceu para ele em figura, amém? E Deus fala com ele lá na terra dele, onde ele estava, em Harã, parado na dor do seu pai. E quando Deus fala com ele dizendo, sai daí, dá uma ordem clara para ele. E a partir daí, meus irmãos, nós vamos começar a construir algo. Lembra que ele vivia num cenário politeísta. Veio uma voz do nada, de um Deus que ninguém só ouvia falar. Talvez um Deus que eles nunca tiveram acesso. Não temos certezas claras e bíblicas para isso. No meio de um cenário como esse, ele ouve uma voz. E aqui, meus irmãos, desperta algo no coração de Abrão. Algo que é falado até hoje, dentro das igrejas de nossa vida, que é sobre a fé. A fé não é aquilo que nós enxergamos, não é aquilo que nós vemos. A fé é a capacidade de crer em algo que nós não vimos, não tocamos, ou até mesmo não sentimos. Abraão, ele precisou nascer no coração dele esse algo, essa palavrinha de 2 letras chamada fé. Nasceu no coração de Abraão, naquele momento que ele ouve a voz de Deus. E aqui nós precisamos, meus irmãos, fundamentar 2 pontos, que é a diferença entre fé e crer. Apesar de ser quase que idêntico, é diferente. Fé é diferente de acreditar. No hebraico, fé significa emuná. Emuná é um verbo passivo, que significa firmeza, fidelidade, constância. É um estilo de vida resultante da confiança. Emuná. Já o crer significa amar no hebraico, que é um verbo ativo. É a ação de se apoiar em Deus e confiar nele. Fé, emuná, um verbo passivo. Um estilo de vida, de confiança. Já o crer, um verbo ativo, o amar. É uma ação de se apoiar e confiar totalmente em Deus. Fé e crença. Nós precisamos de fé para crer na mensagem de Cristo. Aqui nesse auditório está cheio de pessoas de fé. Vocês estão ouvindo uma mensagem de um Deus que vocês não vê, não enxergam, não tocam. Então vocês estão tendo fé para ouvir essa mensagem. Mas o crer é diferente.
O crer é você sair daqui e colocar em prática a mensagem que você ouviu. É totalmente diferente. Ser passivo e ser o ativo. A palavra está nos dizendo. Nós vemos esse exemplo claro, meus irmãos, em personagens bíblicos ao longo da palavra de Deus. Você vê lá Marta, Lázaro e Jesus. Marta desesperada porque Lázaro tinha morrido. E Jesus chega para Marta e diz assim: emuná, amã, na verdade. Ele falou amã, que é crer. Marta, se creres. Marta, amã, se você crer, Marta, você verá a glória de Deus. E Marta até responde: Senhor, eu sei que bem na ressurreição dos mortos eu vou ver o meu irmão. E até Jesus falar para ela: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. Amã. Jesus libera uma palavra para ela. Você vai ver Tomé e Jesus. Tomé, na primeira aparição de Jesus, não estava entre os 11, entre os 10 na verdade. Quando ele ouve falar, é mentira, Jesus não apareceu aqui. Quando Jesus retorna novamente em outra aparição, aparece Jesus para Tomé, e Jesus, já sabendo de tudo, convida Tomé: vem aqui, Tomé, você não estava acreditando? Olha aqui as marcas, pegue aqui nas marcas, Tomé, vejam as minhas chagas, Tomé. E Tomé: não preciso. E Jesus responde: bem-aventurado os que não me viram, mas creram. Felizes são as pessoas que não me viram, mas creram em mim. Bem-aventurados somos nós. Nós não vimos Jesus com os nossos olhos, mas nós cremos neles através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós estamos exercitando algo. Nós entendemos como estilo de vida a nossa fé e nós colocamos em prática a nossa crença. Por isso que alguns nos intitulam como crentes. Mas crer, meus irmãos, até o diabo acredita. Até o diabo acredita em Deus. Mas a fé em prática, só nós, lavados e remidos por Jesus, conseguimos viver. Ele, infelizmente, já perdeu a sua oportunidade. Mas a palavra vai nos dizer, vamos voltar agora 10 capítulos para o capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a palavra diz assim: então veio o Senhor a Abrão e lhe disse, ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Deus, ele dá uma ordem clara para Abrão: sai da terra do teu pai, sai do lugar da dor do teu pai. E aqui, meus irmãos, entra a matemática de Deus. Temos aqui um professor de matemática, né? Quem é que gosta de matemática? Glória a Deus por vocês, viu? Glória a Deus. Eu não gosto muito de matemática, não. Mas aqui entra uma matemática de Deus. Para você que não gosta de matemática, talvez você aprendeu isso e coloque em prática até hoje. Quais são as 4 operações básicas da matemática? Entendi tudo. Tá bom. Mas eu ouvi, meus irmãos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. 4 operações básicas que nós aprendemos na matemática e usamos para quase toda a nossa vida. Aquela restante de fórmula lá que a gente aprendeu, a gente não usa tanto não, né? Só o Felipe aí que usa de vez em quando, né, Felipe? Mas dentro dessa palavra existe uma matemática. E a matemática de Deus que ele usou para Abraão foi essa: sai da tua terra. O que tem a ver as 4 operações básicas com sair? Com subtrair. O que Deus fala para Abraão naquele momento foi uma subtração na vida dele. Por quê, pastor? Porque Abraão estava num lugar que teoricamente era confortável para ele. Abraão estava numa situação que para ele talvez já tivesse seus gados, suas estruturas, o seu lugar, suas conquistas, os seus postos, a sua terra. Talvez para Abraão estava um ambiente show.
Mas de repente vem uma voz, um Deus falando com ele, dizendo: sai da tua terra, mandando ele perder, sair de um lugar e ir para outro que ele desconhecia, que talvez só ouvia falar. Deus fala para ele: Abraão, sai daí, vai para uma terra que eu vou te dirigir, e de ti farei uma grande nação. Deus lança um convite talvez inusitado para ele, de uma voz desconhecida, e Abraão só tinha uma coisa, e para isso foi o suficiente, para ele ser considerado o pai daquilo. Abraão só tinha a fé, foi considerado o pai da fé, e outra, amigo de Deus. É por isso que Gênesis 22, ele fala assim: depois desses acontecimentos, e é lá que nós vamos encerrar a palavra, mas até chegar lá vamos construir isso, temos alguns minutos. Então a matemática que Deus usou aqui, das operações básicas, foi a subtração, e isso nós precisamos usar como a base da pregação do Evangelho de Cristo. A base da pregação do Evangelho de Cristo não é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo e você menos alguma coisa. Amém? Você não entendeu isso? A base da pregação do Evangelho de Cristo não é Cristo e mais alguma coisa. Amém? A base da nossa pregação do Evangelho é Cristo e você menos alguma coisa. Se anunciamos o Evangelho na perspectiva de adicionar algo, dizendo: vem, que Deus vai te dar isso, vem, que Deus vai te abençoar dessa forma, Deus vai fazer isso na tua vida. Nós não negamos as bênçãos de Deus, porque nós lemos aqui que nós já fomos abençoados, com toda sorte de bênção. Uma vez você entregando sua vida para Cristo, sendo lavado e remido, se arrependendo dos seus pecados, você já foi abençoado. Basta acessar essas bênçãos. Com a sua maturidade, seu crescimento em Jesus, você vai acessando algo que já está liberado. Toda a prosperidade que você procura na sua vida já foi liberada, amém? Quem que recebe isso? Toda a prosperidade da sua vida já foi liberada, amém? Todas as riquezas já estão lá. Toda a sabedoria que você pede já está lá, liberada. Mas por que eu ainda não sou? Talvez porque você é muito imaturo ainda e não consegue acessar essas bênçãos que já foi liberado para a sua vida. Porque seria irresponsabilidade de Deus te entregar algo que você não teria capacidade de conduzir. Na nossa lei terrena, um de menor dirigir um carro, é certo ou errado? Errado. Com quantos anos pode tirar a habilitação? 18 anos. Eu dirigia com 16. Minha mãe me deu um carro com 11 anos. Meu Deus do céu. Mas na nossa lei terrena, para você dirigir um carro, ter uma habilitação, acesso à habilitação é apenas com a idade mínima de 18 anos. Para ser preso também é 18 anos, né? Apesar de não concordar. Poderia ter sido menos, né? Tem capacidade de votar, mas tinha que ter capacidade também de ser preso, né? Apesar da nossa lei falar isso, meus irmãos, nós podemos também tirar um ensinamento para nossas vidas. Nós às vezes pedimos essas bênçãos para Deus. Eu não sei o que você intitula de bênção. Talvez para você seja um carro uma bênção. Talvez para você seja uma casa própria. Talvez para você seja a salvação da sua família. Cada um tem um título de bênção específica. Mas pensa o que é a tua bênção aí. Às vezes você pede até um carro para Deus, mas você não tem nem habilitação ainda. Tira primeiro a CNH, fica habilitado, fica certinho. Depois deixa Deus te mandar um carro. Amém? Tem coisas, meus irmãos, na nossa vida que nós precisamos estar habilitados para receber. É por isso que na pregação do Evangelho não é nessa perspectiva. Vem que eu vou te dar algo. Não, meus irmãos. A nossa perspectiva de pregação do Evangelho é dizer assim: vem, mas vem sabendo que você vai ter que renunciar. Vem sabendo que você vai ter que deixar. Vem sabendo que não tem como sustentar esse relacionamento. Vem sabendo que fornicação já é pecado. Vem sabendo que o uso de coisas ilícitas
também é pecado. Vem disposto a deixar. Porque a nossa função como igreja não é sermos perfeitos, intocáveis, não errantes, porque senão todo mundo estaria brilhando aqui, voando, de tanta santidade. Nossa função como igreja é apoiar, amar, cuidar, discipular, tratar, ser apoio para alguém que está precisando. Mas nós entendemos como igreja que nós estamos numa constante caminhada com Jesus, onde nós precisamos deixar algo, subtrair algo da nossa vida. Mas tem uma boa notícia: quando Deus subtrai algo da tua vida, meu irmão, é porque Ele sabe que esse algo que Ele tirar da tua vida vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir, vai te fazer ser transformado. Deus não tira nada da nossa vida sem saber que aquilo que Ele está tirando é melhor, é pior para a nossa vida, na verdade. Deus não tira nada da nossa vida, meus irmãos, sem saber. Tudo que Ele tira, meus irmãos, Ele sabe muito bem. Então a palavra que Abraão recebeu foi: sai. Palavra em Gênesis também: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Está subtraindo, deixará o homem, o seu pai e sua mãe. Casou, meu irmão, sua família é sua esposa, amém? Sua família é sua esposa. Mãe, pai, vira parente depois. Mas casou, a sua responsabilidade, a sua família é a sua mulher. Mulher, a sua família é o seu homem. Amém, igreja? É importante falar sobre isso também. Outra palavra de subtração: Deus fala para Moisés: tira as sandálias, tirar as sandálias, porque a terra que você vai pisar, Moisés, é terra santa. Jesus olha para uma multidão que está acompanhando Ele e diz assim: vocês querem vir após mim? Pois neguem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém que deixar pai e mãe, que não deixar, é digno de mim. Jesus libera essa palavra também de subtração. Mas foi a partir de Abraão que Deus mostra que não está interessado em um relacionamento na perspectiva do que você pode receber, mas do que você pode entregar a Ele. Abraão foi um exemplo para nossas vidas, para mostrar, para revelar a intenção do coração de Deus com relação ao relacionamento entre Deus e nós filhos. Foi uma base onde não foi aquilo que Deus iria entregar para eles, mas foi a base de o quanto Abraão poderia entregar para Deus. Por isso que o convite foi: sai da tua terra, sai desse lugar. Só, meus irmãos, que falar sobre perda nunca é um assunto confortável. Talvez estivéssemos falando de adicionar e multiplicar, todo mundo estava aplaudindo, gritando aqui, dando glória a Deus, rodopiando. Mas falar sobre perder não é um assunto assim que não é tão legal, né? Porque particularmente eu não gosto de perder. Quem aqui gosta de perder? Ninguém. Ninguém gosta de perder. Quantos gostam de ganhar? Mas você, pai, felizmente ou infelizmente, em algum momento você vai assistir um jogo de futebol do seu filho, você vai assistir alguma apresentação, não sei, algum joguinho, alguma disputa na escola, ou em algum outro ambiente, você vai ver seu filho perder. Você como pai, você vai gostar de ver seu filho perder? Você vai ficar feliz? Claro que não, meu irmão. Você vai dar todo o apoio emocional para o seu filho ali naquele momento que estiver perdendo. Mas gostar de ver alguém perdendo, ninguém gosta. A não ser quando você está ganhando, né? Em algum joguinho aí que você participa. Quando você está perdendo, é desanimado, às vezes perde a razão, fica furioso. Mas perder nunca é um assunto confortável, meus irmãos, de se falar. Mas são graças às perdas, meus irmãos, que nós conseguimos evoluir de alguma maneira. Quando você perde num jogo, você tenta ficar melhor naquele jogo. Você tenta treinar mais, estudar mais, aprender mais. Ou em algum trabalho, quando você perde uma venda. Quem é vendedor aqui? Eu sou um vendedor.
Quando eu perco uma venda para um concorrente, meus irmãos, eu fico triste. Mas em venda nós aprendemos, né, a se comunicar com o nosso cliente e perguntar para ele. Eu já fiz isso algumas vezes e recebi os feedbacks, né? E isso me ajudou a melhorar. Em que momento da venda foi que ele decidiu não fechar comigo e fechar com o outro? O que foi que eu deixei a desejar para ele? E através dos feedbacks de alguns clientes sinceros, que eu consegui melhorar algum fluxo de venda. São graças às perdas que nós conseguimos evoluir em algo na nossa vida. São graças às perdas, meus irmãos, que nós somos forjados. E se você abrir o capítulo 15 de Lucas, você vai ver 3 parábolas. Parábola das 99 ovelhas, caso são 100. Parábola da dracma, que se perdeu em casa. E da parábola do filho pródigo. E aqui nós vamos utilizar a matemática mais uma vez. 3 parábolas, mas com 3 porcentagens diferentes. Eram 100 ovelhas, perdeu uma. É quantos por cento aí, igreja? Vamos lá, Taíde. 1%. Fala alto, macho. Tem voz alta. Grita aí. Eram 10 dracmas, perdeu só uma. Fala alto, macho. 10%. Eram 2 filhos, perdeu um. 50%. 1%, 10% e 50%. Mas foi graças àquela dracmazinha que se perdeu dentro de casa, que a mulher começou a limpar a casa. Você não entendeu isso? Deixa eu te falar algo. Foi graças àquela dracma que se perdeu, uma das 10, os 10% que se perdeu. Foi graças àqueles 10% que a mulher começou a limpar a casa, acender a candeia dela novamente. Meus irmãos, vai ter perdas na nossa vida, meus irmãos, que vai nos colocar de volta ao propósito. 3 pessoas entenderam. Tem perdas na nossa vida que vai te endireitar de volta ao propósito de Deus na sua vida, meu irmão. Vai ter coisas na sua vida que você vai perder mesmo, que você vai chorar, que você vai ficar loucamente procurando. Naquela matemática, meus irmãos, de 1%, o bom pastor deixa as 99, coloca num ambiente seguro e vai atrás da que se perdeu e traz novamente. Foi graças àquela dracma que se perdeu dentro de casa, que a mulher acendeu a candeia e saiu procurando, limpando, tirando a sujeira. Aleluia, acha a dracma novamente. Foi graças aos 50%, só tinha 2 filhos, um vai embora, só ficou um para ele, que o pai ficou lá todos os dias na porta, esperando o filho voltar. Vai ter perdas, meus irmãos, que vão ser dolorosas, que você vai dar o tchau. Tem alguns tchau que a gente dá na nossa vida, meus irmãos, que é um adeus mesmo. Mas tem outros que é um até logo. Tem alguns que a gente vai dizer assim: vá em paz, obrigado por esse tempo que você teve comigo. Mas tem outros que vai ser: você vai, mas daqui a pouco você volta. Nós precisamos entender na matemática de Deus como é que o cristianismo funciona na nossa vida, como é que o evangelho funciona na nossa vida. Tem coisas que só voltamos a fazer porque perdemos. Só conseguimos voltar a orar com a mesma intensidade quando nós perdemos algo. Infelizmente é assim, meus irmãos. Quando as coisas começam a apertar um pouquinho, aperta o financeiro para você ver. Até campanha 3 da manhã faz. Mas quando está tudo certo, tudo equilibrado, perder nem sempre é ruim, mas nos coloca de volta à rota que Deus nos preparou. As maiores vitórias estão nas piores derrotas. É forte, meus irmãos, isso aqui. Não sei se vai dar tempo, mas rapidamente, deixa eu contextualizar algo que aconteceu em Josué, capítulo número 7. Se você estiver acompanhando a mensagem, quiser anotar e depois ler esse capítulo na sua casa, Josué 17.
Que riqueza de texto, que profundidade de texto. Mas nesse texto, meus irmãos, contextualizando e avançando, para a gente conseguir chegar ao fim da mensagem, a Bíblia vai nos narrar que Josué, ele vai para uma guerra. E antes dessa guerra acontecer, eles tinham vencido um povo. E quando eles venceram um povo, alguns dos homens de Israel pegaram algumas especiarias, ouro, prata, roupas de linho, roupas caras. Roubou essas roupas do povo que eles mataram. E esse homem escondeu debaixo da sua tenda essas especiarias e colocou elas lá. Após esse episódio, a palavra vai dizer no capítulo 7 que Josué manda alguns espiões para uma terra. Eles fazem uma avaliação lá. Quando eles retornam da avaliação, Josué pergunta: quantas pessoas nós vamos mandar para lá? E disseram: olha, entre 2 e 3 mil é o suficiente. E Josué manda 3 mil homens para batalhar. Desses 3 mil homens, foram todos assassinados no meio da batalha. Eles fugiram, conseguiram pegar eles em determinado lugar e mataram todos. Perdeu 3 mil homens de guerra. A informação estava incorreta? Não estava incorreta. A palavra diz, meus irmãos, que quando Josué fica aflito, com medo, ele vai até o joelho e começa a clamar a Deus. Porque Josué perdeu, ele vai aonde? Clamar a Deus. Sendo que Josué clamava ao Senhor em todo instante. Mas naquele episódio, Josué usa as seguintes palavras, dizendo assim para Deus: Deus, você não viu o que aconteceu, Senhor? O nosso povo morreu. O que é que os cananeus vão dizer ao nosso respeito? Agora eles vão se juntar, vão fazer o cerco e vão matar todos nós. Viu que nós somos frágeis e vulneráveis. E agora, Senhor, o Senhor nos tira do Egito, faz atravessar o Jordão para morrer aqui. É isso que você quer da gente? E Deus só dá uma resposta para Josué, dizendo assim: Josué, no meio do teu povo, tem alguém que pecou contra mim. No meio do teu povo, tem alguém que está fazendo coisas ilícitas. E é por causa dele que essa desgraça veio sobre vocês. Aí Josué se levanta cheio de coragem. Capítulo 7 ainda. Se levanta, manda o povo se santificar. Amanhã, todo mundo de jejum. Todo mundo de jejum. Vou fazer uma entrevista com todos os chefes aqui. Vou saber onde está o erro. Quando foi o determinado chefe chamado Acã, a palavra de Deus diz que aquele homem olha para Josué, e Josué olha assim para ele: meu filho, se foi você, me diz o que aconteceu. E Acã, profundamente ali, talvez com remorso, olha para Josué e diz assim: Josué, eu peguei um ouro lá, eu escondi, está lá debaixo da minha cama, em tal lugar, na tenda. Quando Josué manda os informantes lá pegar as coisas, levam Acã para outro lugar, e lá eles pegam o ouro que eles roubaram, pegam Acã e toda a descendência dele, mata todos eles, apedrejado, e taca fogo em tudo. Pastor, o que tem a ver isso aí com a mensagem de Abraão que você está pregando hoje? Tudo a ver. Foi necessário uma derrota, meus irmãos. Foi necessário Josué perder em uma batalha para Deus revelar um traidor no meio dele. Está vendo? Que perder nem sempre é algo ruim. Tem vezes que você está perdendo e na sua mesa está sentando gente que te trai, meu irmão. Gente que fala mal de você pelas costas. Gente que está sorrindo com você, andando com você, mas está falando mal de você nos bastidores, nas reuniões, nas mesas. Deus está te permitindo perder para te revelar quem que está te traindo, meu irmão. Com esse povo aconteceu isso. E a desgraça veio sobre Israel. Mas rapidamente Josué resolveu a parada. Pegou o traidor e resolveu conforme mandava a lei. Olho por olho e dente por dente. Vai ser necessário algumas derrotas na nossa vida, meus irmãos, para revelar os corações maldosos que caminham conosco, que estão perto.
Deus vai mostrar para você, amém? Deus vai te revelar, amém? Se você vencer sempre, vai acabar colocando um traidor na sua mesa e conviver com ele. Por isso Deus às vezes permite que você perca, para revelar quem são eles. Perder não é o fim, às vezes é o grande começo do seu propósito. Perder nem sempre é algo ruim, meus irmãos. E para concluir, eu vi esse vídeo essa semana e eu achei fantástico. Como eu não sou da época, por isso que eu não conheço. Mas os irmãos que têm um pouco, o dobro da minha idade, talvez lembrem. A Olimpíada de 2004. Olimpíada de 2004. Um homem chamado Vanderlei Cordeiro. Um grande atleta de atletismo, corredor, maratonista. Eu vi esse vídeo e achei incrível, meus irmãos. Vanderlei Cordeiro, ele estava correndo lá na sua maratona, e aconteceu aquele grande episódio onde um padre, o cara saiu no meio da plateia, o Vanderlei já estava bem pertinho da linha de chegada, não estava muito distante, o padre saiu, tirou ele lá do meio da corrida, o Vanderlei estava liderando a corrida, irmãos, e através do ato daquele padre abençoado, que atrasou Vanderlei alguns segundos na corrida, fez com que Vanderlei chegasse na terceira posição. O cara vinha se mantendo na primeira. Mas adiantando a história, o que aconteceu? Eu ia dizer, a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz isso não. Eu ia dizer, a Bíblia diz, né? Mas a Bíblia não diz isso não. Mas o vídeo lá mostrou o momento em que Vanderlei Cordeiro ele atravessa a linha de chegada. O primeiro colocado, 60 mil pessoas que estavam assistindo, começaram a aplaudir o primeiro colocado. Alguns segundos depois, segundo colocado, todo mundo aplaudindo. Quando vem Vanderlei correndo, fazendo aviãozinho assim, ó, aquele negócio bem olímpico, né? Fazendo aquele aviãozinho. Aí ele passa a linha de chegada. Quando ele passa, o estádio todo fica de pé e começa a aplaudir ele. Vanderlei, ele passa comemorando. E através daquele vídeo eu tirei um ensinamento que cabe para dentro dessa palavra. Que mais importante, meus irmãos, do que o pódio, mais importante do que a medalha de ouro, de prata, de bronze, seja lá qual for a medalha que você almeja ganhar, mais importante do que isso, meus irmãos, é nós conseguirmos atravessar a linha de chegada. Seja correndo, seja rastejando, seja voando, seja de qualquer maneira que for, mas mais importante no final de todas as coisas, meus irmãos, é nós atravessarmos essa linha de chegada, assim como esse homem atravessou. Mas em 2016 aconteceu um episódio que foi marcante na vida de Vanderlei. Olimpíadas no Brasil, Rio de Janeiro. O escolhido para acender a tocha, Pelé, o rei do futebol. Mas Pelé, pelo seu quadro grave de saúde, não conseguiu ir naquele dia. E vocês sabem que acender a tocha olímpica é um dos momentos mais marcantes para um atleta, mais importantes de toda a sua carreira. E o brasileiro escolhido seria Pelé. E como Pelé não conseguiu, quem foi que acendeu? Vanderlei. O terceiro colocado de uma Olimpíada, foi ele que acendeu. Por isso que Márcio Valadão, ele carrega esse legado, que mais importante é como você termina, do que como você começa. Mais importante nas nossas vidas, meus irmãos, é nós entendermos as subtrações de Deus. Em momentos que nós vamos estar perdendo, talvez não vamos estar no primeiro lugar, talvez não vamos estar no segundo, talvez nem no terceiro, nem no quarto, mas seremos um daqueles que vamos atravessar aquela linha, e vencendo, e entregando e devolvendo a Deus todo o nosso esforço, devolvendo a Deus toda a honra que nós recebemos em vida, devolvemos a Deus todos os aplausos, devolvemos a Deus todos os sacrifícios, devolvendo ao Senhor toda a honra e toda a glória. É chegando naquela linha, meus irmãos, que nós vamos atravessar e entregar para Ele. Concluindo essa mensagem, meus irmãos,
Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. A palavra vai nos dizer assim, versículo de número 5. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus itens que haviam conseguido amelhar ou conquistar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã, e lá chegaram. Verso 6. Abraão quer dizer, atravessou toda a terra, até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Então, verso 7, o Senhor apareceu a Abraão. Só uma irmã entendeu. Então, o Senhor apareceu a Abraão. Ele prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão constituiu ali um altar, dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Para que tanta ênfase, pastor? Versículo de número 1, Deus apenas fala com Abraão. Onde é que Abraão estava? Alguém lembra? Onde é que Abraão estava quando Deus falou com ele? A primeira vez? Em Harã, a terra onde seu pai estava. Deus fala com ele em Harã. Mas onde é que Deus aparece a Abraão? Foi em Harã? Sim ou não, igreja? Vamos lá, estamos terminando. Deus aparece a ele na terra que ele havia prometido para ele, a terra chamada Canaã. E mais, ali Abraão constituiu um altar ao Senhor, e a palavra termina dizendo: e Deus apareceu falando a Abraão. Vai ter momentos, meus irmãos, que você vai conseguir ouvir a voz de Deus para uma direção clara para a sua vida. Mas só no lugar onde Deus te prometeu de verdade é que você vai conseguir ver Ele. É só no lugar onde Deus te prometeu de verdade, onde você vai conseguir ver e enxergar o Senhor. Não literalmente a afeição física de Cristo, mas ver e contemplar os milagres aos seus olhos. Deus às vezes te dá uma direção clara: sai de um lugar que eu vou te mostrar a terra, mas quando você chegar lá, eu vou te aparecer. É você chegando lá que eu vou começar a mudar as coisas que eu falei que ia mudar na tua vida há anos atrás. É lá que você vai começar a desfrutar. É lá que você vai entrar numa terra que mana leite e mel. É lá, meu irmão, que você vai conseguir viver tudo aquilo que eu falei para você. Existe um lugar, meus irmãos, onde Deus está. E é para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós estamos correndo. Nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Corremos em busca desse alvo. Mas se em algum momento, meus irmãos, nós se desviarmos desse alvo, Deus está falando com você essa noite, está te dando uma graça essa noite, está falando ao seu coração, está te dando uma palavra de direcionamento para você essa noite, meu irmão. Deus está te endireitando o teu caminho, está te tirando de uma rota e colocando na rota certa novamente. Aleluia! E no meio dessa rota, no meio desse movimento de Deus na sua vida, a boa notícia para hoje é: você vai perder alguma coisa. Mas fique feliz. Pastor, afetou o meu financeiro. Pastor, afetou os meus estudos. Pastor, afetou toda a minha vida, desestruturou tudo. Eu perdi algo que desestruturou toda a minha vida. Mexeu com os meus sonhos, mexeu com meus planos, mexeu com as minhas vontades.
Talvez eu pregando aqui, você está se recordando de algo que você perdeu. Talvez esses dias, ou nesses tempos, ou alguns meses atrás. Aleluia. Talvez Deus subtraiu algo importante da tua vida, meu irmão. Talvez Deus tirou algo que você via como algo muito importante para você. Mas foi necessário. Foi necessário, meus irmãos, para nós entendermos que a nossa vida não é um conto de fadas. Que a nossa vida não é algo colorido, algo perfeitinho. Que no meio da nossa vida vai ter rupturas, vai ter rachaduras. Mas graças a essas rupturas, meus irmãos, é que nós estamos sendo forjados, tratados e cuidados por Deus. É graças a essas feridas que foram abertas que Deus está te ensinando como é o processo de cura. Espírito Santo. Tem coisas, meus irmãos, que vai doer na sua alma. Tem rupturas que vai doer. Mas sinta Deus forjando o teu coração, meu irmão. E para finalizar o último ponto, o tempo já passou. Segura um pouquinho. Gênesis 22, verso 1 e diante. Depois desses acontecimentos, agora sim, nós podemos voltar para o início. Depois desses acontecimentos, Deus fala com Abraão e coloca ele a uma prova. Que prova foi essa? A prova mais conhecida por todos nós. Deus pede o seu filho Isaque. Quem era Isaque? O filho da promessa. Deus pede algo mais valioso para Abraão. Era o seu filho, a qual ele mais amava. Quando Deus pede no capítulo 22, ele direciona: vá até as terras de Moriá e sacrifica o teu filho lá. Quando chegar nas terras, fique atento, porque eu vou te mostrar o lugar que você deve ir. Nas terras de Moriá existia 3 montes. Quando Abraão chega com o sacrifício, que no caso era o seu filho e o seu servo, a lenha e as ferramentas, Deus aponta para ele qual seria o monte. Até nisso tem um detalhe, meus irmãos. Quando você está sendo direcionado 100% por Deus, na dependência exclusiva da voz de Deus, você precisa ter cuidado até no monte que você sobe. Que você pode subir em montes que aparentemente são montes, que não é um monte onde Deus está. Deus aponta para Abraão esse monte, e lá ele subiu. Porque naquele monte, quando o menino perguntou: pai, cadê o sacrifício, cadê o cordeiro? Ele fala: Deus proverá. Deus proverá, meu filho. Nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos sendo direcionados por Ele. E Abraão já sabia o que Deus tinha pedido para ele, mas ainda assim, ele confiou em dizer: Deus proverá. Concordam comigo? Abraão sacrificou o seu filho, sim ou não? Abraão sacrificou o seu filho, sim ou não? Unânimes, né? Abraão sacrificou sim o seu filho. Como, pastor? Se Isaac viveu na intenção. Quando Deus pediu para Abraão o seu filho, ele sacrifica na intenção. Ele levanta na hora de sacrificar o menino. Um anjo chega e fala: Abraão, Abraão, não faça isso. E naquele momento existia um cordeiro no meio dos arbustos. Ele pega o cordeiro, coloca no lugar do filho e lá sacrifica o cordeiro. Na intenção, Abraão já tinha obedecido a Deus. O nosso problema, meus irmãos, é que nós queremos obedecer a Deus com as ações, mas nós desobedecemos a Deus com as intenções. Você faz com a sua ação obedecendo, mas dentro do seu coração você está desobedecendo. Aquele ato foi o necessário para Deus saber que Abraão era verdadeiramente um amigo dele. Mas por que Deus colocou à prova Abraão? Para a gente finalizar.
Porque em determinado momento da vida de Abraão, Abraão passou a amar mais a promessa de Deus do que o próprio Deus. E todas as vezes que você amar mais a promessa de Deus, Deus vai te submeter às provas, meus irmãos, que vai ser necessário ação e intenção. Um dia que você amar mais a promessa de Deus do que o próprio Deus, se prepare. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Deus vai te pedir alguma coisa. Seja profissão, seja, sei lá, mudança de cidade, seja alguma coisa da sua vida. Eu estou pregando para mim mesmo também, meu irmão. No dia que eu amar mais a promessa de Deus do que o próprio Deus, Deus vai me submeter a provas, para provar as intenções do meu coração, para provar as minhas ações. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus não quer saber o quanto você é apaixonado por Ele, meu irmão. Porque paixão se fala de emoção. Emoções são passageiras, arrepio é passageiro, choro é passageiro. As igrejas estão lotadas de pessoas chorando, gritando, babando, apaixonadas por Jesus. Mas que a nossa paixão seja todos os dias. O que Deus está olhando para o seu povo, olhando para a Lagoinha Sobral e bradando essa noite, preste atenção, meu irmão. A gente está finalizando a palavra. Estamos entrando em um ambiente profético nesse momento. Aleluia. Já libero vocês. Segura um pouquinho, que Deus quer falar contigo ainda. Lalabaçou, canta, lalababaxerere. Chorerere, canta, lalamaçou, canta, lalababaxerere. Que Deus está bradando para a Lagoinha Sobral essa noite, igreja do Senhor. Deus não quer saber o quanto nós somos apaixonados por Ele. Deus está falando com Lagoinha Sobral essa noite e perguntando quantos amam Ele verdadeiramente. Porque paixão, meu irmão, está relacionada à emoção, e emoção passa. A emoção te faz você entrar no voluntariado e depois esfriar, o sorriso sai do rosto. A emoção faz você entrar em um ministério, te empolgar e depois baixa. Mas o amor nos faz permanecer. É o amor que nos faz ser constantes, todos os dias, os mesmos sorrisos, os mesmos cumprimentos, a mesma forma, o mesmo GC, o mesmo encontro, daquela mesma forma. É o amor que vai nos fazer permanecer. Deus está bradando e falando com Lagoinha Sobral essa noite. Quantos me amam aqui verdadeiramente? Quando Deus chama Abraão para aquele monte, Deus queria provar no coração daquele homem e nos ensinar, usá-lo como exemplo de que Ele não está interessado nas nossas paixões. Abraão nos provou, entregando quem mais Ele amava, o filho da promessa. O que é que você mais ama no seu coração, meu irmão? Talvez o sacrifício hoje não seja o humano, de sacrificar literalmente um filho, uma esposa, um marido, um trabalho, não sei. Mas Deus está convidando pessoas essa noite para sacrificar algo, que você está muito apegado a tempos. Deus está soltando o seu coração de estações, de lugares. Vamos lá, igreja, comece a interceder nesse momento, meu irmão. Deus está falando com pessoas aqui. Vamos lá. Temos pouquinho tempo. Espírito Santo de Deus. O amor na Bíblia, meus irmãos, ele é racional. Amor na Bíblia fala de ação, de aliança e de compromisso. Você que é casado, você carrega uma aliança com você. Nem todos os dias eu estou loucamente apaixonado pela minha esposa, mas eu a amo ao ponto de fazer ações, ao ponto de ter o compromisso com a aliança que eu fiz com ela e com o Senhor. Nem todos os dias você vai estar apaixonado, amando a igreja, amando o ministério. Nem todos os dias, meus irmãos, eu estou com meu coração queimando pela igreja. Nem todos os dias eu estou loucamente apaixonado.
mas eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso e tenho uma ação de amor para com Deus. Não é um conto de fadas, meus irmãos. Não vai ser as luzes que vai nos deixar mais apaixonados. Não vai ser a sintonia do ministério de louvor que vai deixar você mais apaixonado. Não vai ser os pulos, os gritos, a mensagem fantástica para você ouvir do pastor que vai te deixar mais apaixonado. A paixão é constante, é todos os dias. É o amor que vai nos alicerçar. E eu concluo essa mensagem essa noite com as mensagens de Paulo. Se você dever algo a alguém, que deva o amor. Se eu tiver uma dívida com algum de vocês, meus irmãos, que essa dívida seja o amor que nos liga